Dificuldades financeiras, viveu na escassez, surpreendente provisões, construiu uma casa sem pagar nada, tinha o sonho de casar e foi surpreendido. Presenciou sua mãe quase vegetando na cama, numa experiência única com um gás de cozinha, nunca visto. Deus usou ele em seu vídeo, gerou muitas polêmicas e veja o que Deus é capaz de fazer. Oi, povo amado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e se não tiver, lembre-se e guarde no seu coração. Com Deus, a gente consegue suportar e superar qualquer obstáculo dessa vida, mas uma coisa eu sei, que em tudo Deus fala e Deus vai falar ao teu coração. Nasceu em um lar cristão, natural em Rio de Janeiro, começou a pregar aos 8 anos de idade. Com 18 anos, pregava em várias igrejas e estava trabalhando. Tinha muitos amigos, começou a namorar e a se noivar. Até aí tudo bem, estava tudo perfeito, estava pregando, estava trabalhando, com dinheiro no bolso, até que um dia Deus usou uma pessoa para falar com ele e disse: "Quero você trabalhando somente na obra, pregando a minha palavra." Ele recusou, achou que era mentira, pois estava dando tudo certo no trabalho. E fez prova de Deus. E ele queria saber se realmente era Deus que estava falando através daquela pessoa. E fez essa seguinte prova a Deus: se apenas em 3 dias ele fosse demitido, ele entenderia que aquilo foi Deus que falou. E assim continuou seu trabalho, pois era impossível aquela porta se trancar, pois a empresa estava indo muito bem, contratando pessoas, e ele recebia muito elogio no trabalho, até aumento e promoção. Até que no 3º dia, no final do expediente, uma pessoa do RH chamou para ele comparecer. A moça disse a ele: "Eu não sei o porquê está acontecendo isso. Tem tanta gente para ser mandada embora, mas escolheram logo você. Você vai ter que ir embora." Ali realmente ele entendeu que Deus estava realmente fechando aquela porta e que Deus usou aquela pessoa para falar com ele. Mas aí veio os questionamentos, porque ele estava perto de se casar e estava desempregado. Precisava se casar, precisava de casa, e veio os questionamentos. E num certo dia Deus usa uma pessoa e fala diretamente com ele que Deus garante a quem ele chama e ele sustenta para quem trabalha na sua obra. E ainda mais, eu te dou casa com tudo dentro, mas faz a minha obra. E assim ele continuou fazendo a obra do Senhor, e o Senhor proveu em tudo. Comprou um terreno e Deus proveu em todas as áreas. Conseguiu construir uma casa sem pagar nada. Deus enviava pedreiros, materiais, tudo conforme Deus tinha dito. E assim ele obedeceu ao Senhor, fazendo a obra, e Deus continuou provendo sobre a vida dele. E durante 1 mês ele conseguiu mobiliar sua casa toda. E assim o Senhor preparou o casamento, a sua viagem de lua de mel, e assim foi vivendo em obediência ao Senhor. E assim ele começa o processo do azeite. Foi assim como ele mesmo disse. Ele começou a passar por situações complicadas, a qual o Senhor já tinha falado com ele que era necessário ele passar por esse processo para que se estabelecesse a estrutura de Deus na vida dele, para que ele não se corrompesse. Foi aí que ele começou a viver a escassez. Pregava nas igrejas, não recebia oferta e as coisas começaram a se fechar para ele. Chegou ao ponto de ficar sem R$1 no bolso e ele clamava a Deus que chegou ao seu limite, não aguentava mais aquela situação. E passava-se dias e noites, a qual ele não aguentava mais e clamava a Deus que chegou no seu limite e declarava: momentos de maiores tempestades, a gente esquece quem anda conosco. Ele falava de Jesus, mas no momento que passou a tempestade, esquecia que Jesus estava com ele. Ia pregar nas igrejas abatidos, com sapato furado, roupa usada, desbotada, não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. Pessoas que tentavam ajudar ele passavam pela mesma provação. E ele pedia para que deixasse, porque ele sabia que era tratamento de Deus. E sofria com os questionamentos da família, por ele ter tirado a esposa de casa e viver naquela situação. Com o coração abatido, ele na janela fala com Jesus que estava cansado de receber pedrada de quem deveria ajudá-lo. Aí
passando por muitas dessas situações de escassez, aparece um rapaz oferecendo um trabalho atentador, com um salário grande, a qual ele receberia por semana. E devido àquelas situações que ele estava passando, ele deu a resposta que sim, que aceitaria aquele trabalho. Depois disso, ele foi pregar e dizia no seu íntimo: essa talvez vai ser a última vez que eu prego, pois não suporto mais levar a pedrada e ver minha esposa chorando nos cantos. E estava naquele altar revoltado com Deus, pois ele pregava e não vivia nada na sua vida. Foi então que Deus usa uma mulher e fala para ele: por que entraste nessa porta, a qual não te mandei entrar? Hoje estou fechando aquela porta, e se tu entrar sem a minha autorização, e te trago para a glória. O que você quer? Assim como ele mesmo disse, ele fala que Deus sabe como fala com a gente, porque Deus não fala somente para alisar a nossa cabeça, porque ele estava em desobediência contra Deus, porque Deus o chamou e ele estava recuando. E dizer que é fácil, não é fácil, é muito difícil. Só Deus para sustentar. Foi aí que ele resolveu continuar pregando e recusou aquele trabalho. Mas em um certo dia, a esposa fazendo uma comida e o gás acabou. E ele, no desespero, clamava: Jesus, e agora? Não tenho dinheiro, não tenho nada. Tinha vergonha de pedir emprestado os falatórios que iam ter. Contudo, Deus tocou no coração dele para profetizar. E ele profetizou no nome de Jesus: desce um anjo aqui na cozinha agora e enche esse bujão de gás. Quando a esposa foi ligar o fogão, nada acendia. E ele pensou: minha fé está pouca, vamos dormir, amanhã Deus proverá. E quando ele foi dormir, às 2 horas da madrugada, escuta um barulho de pessoas dentro de casa. Ele pensou que era ladrão, levantou para ver, não tinha nada e foi dormir. Com isso, ele foi para o culto, foi pregar. Deus usa uma irmã e fala com ele: filho, já ligou o gás hoje? Eu ouvi a tua profecia e às 2 horas da madrugada enviei o meu anjo na tua cozinha. Sou o teu Deus de provisão. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele manda é ligar o fogão e ele acende. E o bujão durou 5 meses em sua casa. Olha que surpreendente. Eu nunca vi isso na minha vida e nunca vi pessoas contar sobre isso, né? Olha que tremendo o que Deus faz. Deus faz o impossível, aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. E o sobrenatural que Deus fez na vida desse rapaz. E como ele mesmo disse, Deus faz o surpreendente na provisão daquilo que o homem não pode fazer. Aí ele realiza o sobrenatural. E assim Deus mostrou para ele mais uma vez a sua provisão, porque Deus cuida até no nosso deserto. E assim ele foi vivendo as provisões de Deus no meio da escassez, naquele grande deserto que ele passou. Até que um dia sua mãe ficou muito doente, teve um AVC, perdeu todos os movimentos e se alimentava de sonda. Não falava, se comunicava com os olhos. Ficou internada, depois foi para casa e os médicos falavam: ou vai vegetar ou vai morrer. E ele pregava, falando para as pessoas que Jesus vai curar, vai te transformar. E ele vivendo aquela situação na sua mãe doente, quase vegetando. Depois de muita oração, tanto da família dele quanto da igreja, e com o passar do tempo, ela foi mudando aos pouquinhos, começou a falar, começou a andar, e assim ele viu mais uma vez a provisão e o milagre de Deus na sua vida. E essa história surpreendente que eu contei para vocês é do pastor Jonathan Carlos, que recentemente impactou as nações com uma pregação muito forte lá em Gideões. Tem gente vendendo, falei, me ajuda Jesus, tem gente vendendo, tem gente botando preço, tem gente estipulando, vai em quem vende. Jesus me cobre. Como se vende aquilo que não é meu? Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Prego desde os 8 anos de idade. Tenho 33 anos hoje. Quando eu estava novinho, debaixo da autorização dos meus pais e junto dos meus pastores, que me ensinaram como pregar. Eles disseram: meu filho, nunca se corrompa. Nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir, mas eu não vou estipular. Quem quer me dar, me dá. E se não der,
O Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. O que aprendemos com toda essa história de que vale muito a pena a gente obedecer e renunciar os nossos desejos e viver o propósito de Deus na nossa vida. Porque por mais que a gente passe pelos processos, as lutas da vida, a gente andando no propósito de Deus, Deus irá prover em tudo na nossa vida. Porque Deus cuida, Ele cuida e Ele sustenta. Assim como Jonathan Carlos fala, né? Não é fácil viver os propósitos de Deus, mas vale a pena obedecer e confiar no Senhor. Você aí que pode estar vendo esse vídeo, está passando por uma escassez enorme, com muitas dificuldades, e questiona a Deus por que tanto processo, por que tanta luta, você vivendo no propósito de Deus, em obediência a Deus, está passando por isso. Não esqueça que tudo isso é para te gerar estrutura, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você verá que Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, porque Ele sustenta e cuida da nossa vida. Com tudo isso, entendemos que vale a pena obedecer e confiar em Deus. Essa história vocês já ouviram falar? Comenta aqui se vocês já passaram por uma experiência dessa de provisão de Deus, ou então comenta aqui nos comentários qual foi a provisão que Deus fez na sua vida. E compartilha esse vídeo para aquela pessoa que está passando por uma necessidade extrema, que Deus vai falar o coração dela. E esse foi o vídeo, minha gente. Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe! Do you remember when you walked away? When all of our embers became ashes of grey. But I've been going time again and time again.